Fala galera do sétimo ano, estamos aqui de novo. Agora dessa vez a gente vai falar das crises da Idade Média, tá? Na aula anterior falamos aí da Alta Idade Média, do surgimento do feudalismo, das características da política, da sociedade feudal, da divisão do feudo, dos tributos pagos pelos servos, tá? A gente abordou então grande parte do capítulo 2, do finalzinho do capítulo 2, e agora a gente vai começar a falar das crises do feudalismo, na verdade as crises que atingem, assolam a Idade Média, tá? Ali perante o século XI até o século XIV, né? Que no século XV inicia essa Idade Moderna, a gente tem o fim da Idade Média, então a gente vai abordar então o finalzinho do capítulo 2 e todo o capítulo 3, tá? A gente percebe aí que a gente vai trabalhar alguns pontos, mas assim, poucos pontos, mas é muito assunto, né, para mim poder falar para vocês. Então eu queria que vocês aí prestassem atenção em muitos tópicos que eu vou falar aqui para vocês, porque são assuntos importantes e cobra muito isso aí futuramente no ensino médio, até posteriormente para uma prova do PAS e do Enem que vocês vierem a fazer. Beleza? Então a gente vai falar aí sobre crise feudal, Baixa Idade Média, que se estende aí do século XI até o século XIV, né? Professor, quais foram as crises? Por que o sistema feudal, que era um sistema ali baseado na agricultura, ele começa a entrar em crise, ele começa a entrar em colapso? O que acontece? Primeiro a gente tem que entender que dentro da Europa Ocidental, a Europa agora ela vai viver um momento de paz. A gente vai deixar de ter as invasões de povos bárbaros, então um pouco que a Europa ela vai se acalmar. A euforia dos povos ela vai ficar agora um pouco mais tranquila. Então isso vai levar que povos de origem bárbaras, que eram considerados bárbaros pelos romanos, vão agora se aderir ao cristianismo como religião oficial. Isso é muito bom, né? Para a paz dentro da Europa. Só que essa paz ela acaba sendo ruim para os feudos. Por quê? Os feudos agora, a gente vai perceber que o servo ele não vai precisar tanto de proteção. Agora ele vai ficar um pouco mais voltado para o trabalho, mas aquela questão de proteção ela fica um pouco em ênfase, né? Por que eu vou precisar de proteção sendo que a Europa agora está em paz? Então eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso, tá? A gente vai falar então um pouco, né, dessas crises. Um dos motivos dessas crises é o chamado renascimento comercial e renascimento urbano. Dentro do final da Idade Média, a gente vai ter o renascimento comercial, ou seja, o ressurgimento, o renascimento do comércio e o renascimento das cidades. As cidades que já existiam morreram graças ao sistema feudal e vão ressurgir agora no finalzinho da Idade Média. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é as cruzadas, os que foram as cruzadas. A cruzada é um dos motivos do final da Idade Média? Sim, cara. É importante a gente lembrar disso. O que foram as cruzadas? Então as cruzadas vão ser, eu vou definir ela para vocês, tá? São expedições militares de caráter religioso, tá? Ou seja, expedições militares de caráter religioso. Caráter religioso de qual religião, professor? Cristão. Então a gente tem que lembrar que a religião cristã, ela predomina dentro da Europa. E graças à expansão árabe, os árabes haviam conquistado ali a terra chamada de Jerusalém, que era muito importante para os cristãos. Então o Papa Urbano II, ele vai convocar todos os nobres, camponeses, servos da Europa, vários reis da Europa, para lutar nas cruzadas. Professor, quanto tempo durou as cruzadas? 300 anos. Cara, 300 anos é muito tempo, sim. E quantas cruzadas houveram? Alguns dizem 7, outros dizem 8, outros dizem 9. Tá? Mas aí a gente não tem uma teoria, né, fundada exatamente quantas cruzadas existiram. Mas a gente vai trabalhar com 8 cruzadas, tá? E dentro dessas cruzadas, a gente tem que entender então qual o objetivo das cruzadas. Conquistar os territórios cristãos dentro da Europa que haviam sido conquistados pelos muçulmanos, tá? Como que eram essas cruzadas, cara? Ia para as cruzadas nobres, ia para as cruzadas reis, ia para as cruzadas camponeses e até mesmo servos, crianças e até mesmo mulheres. É importante lembrar disso, tá? E qual o objetivo das cruzadas, então? Reconquistar o território, né, que estava nas mãos dos muçulmanos, né, e tornar esses territórios cristãos, principalmente reconquistar a terra de Jerusalém, tá? E por que a cruzada tem esse nome, cruzadas? Porque a cruzada, ela vai ser uma luta, então, uma expedição militar de caráter religioso, que muitas vezes vai ter o nome de Guerra Santa, do qual os homens que lutavam pelas cruzadas carregavam em seu peito
A cruz, que representava o símbolo máximo, o cristianismo. E o Papa dizia para as pessoas que lutavam nas cruzadas, era uma guerra então em prol da igreja, que as pessoas que lutassem nas cruzadas eram as pessoas que iriam ser salvas, iriam ter o perdão eterno. Então é importante lembrar disso então. Tá? Então se eu lutasse nas cruzadas, fosse um cara bastante pecador, fosse vitorioso nas cruzadas, lutasse em nome de Deus, eu seria um cara salvo? Sim, você e toda a sua família, você teria os seus perdãos, então você herdaria os reinos dos céus. É importante lembrar disso, tá? Outra coisa importante, cara, é a questão que nas cruzadas participaram também crianças, tá? Mulheres, camponeses, tá? Porque os camponeses tinham a esperança de ganhar um pedaço de terra nessas cruzadas, reconquistar um território, ganhar um pedaço de terra. As crianças, a cruzada das crianças, iam na esperança de melhores qualidades de vida, as mulheres também, tá? Os nobres, então, na esperança de reconquistar de volta os seus territórios e poder acabar com o sistema feudal. E o rei tentar recuperar novamente o seu poder que existia antes do sistema feudal. Então, as cruzadas vão ser para esse caráter. As cruzadas mataram muitas pessoas, tá? Vão reconquistar Jerusalém? Sim, mas acabam perdendo novamente, né? E Jerusalém só é reconquistada depois do fim das cruzadas, lá na Idade Moderna, onde a gente vai ter a formação de Portugal e de Espanha, alguns países da Europa, tá? Então as cruzadas eu queria que vocês enfatizassem isso. É uma expedição de caráter militar, né? Pois envolvem bastante conflitos sangrentos, de expedição de caráter religioso. Essa expedição ela vai ser conhecida também como a Guerra Santa, tá? Pois ela tem caráter extremamente religioso. Tem esse nome então, pois eles estão representando Deus, tá? Eles foram convocados pelo Papa Urbano, tem a cruz em seu peito, porque eles representam então a palavra divina, lutando em nome de Deus. Se eles lutassem em nome de Deus, a vitória então era certa, tá? Então, um conflito aí que dura mais de 300 anos. Então, um conflito que vai levar a muitas mortes, epidemias, doenças. Eles vão estar em contato com povos do Oriente. A gente vai ter a união do Império Romano do Ocidente e do Oriente para juntar contra os muçulmanos que haviam dominado então a região de Jerusalém, que era muito importante para os europeus. Beleza? Segundo ponto, então, aqui, a gente tem as inovações técnicas. Cara, o que são essas inovações técnicas? Dentro do feudo, a gente tem as pessoas que trabalhavam usando ferramentas manuais, aonde essas ferramentas agora irão ser substituídas por ferramentas novas, tá? Então, a gente tem uma renovação aqui do âmbito aparato mecânico. A gente vai ter o famoso arado, que você antigamente utilizava aí cerca de 30 a 40 homens para poder arar a terra para cultivar o plantio, né? Onde esse arado agora ele vai ser puxado por um boi, né? Por um animal ali de força mecânica do qual ele vai arar toda a terra e vai substituir a mão de obra de vários homens. E a charrua também. A gente vai ter o moinho de água, o moinho de vento, que vai servir para moer os grãos. Então a gente começa a perceber que o trabalho que era feito por vários homens passa a ser feito agora por 2, por 3. E esses outros homens que viviam dentro do feudo agora, que vão ter o tempo livre, vão se dedicar ainda mais na agricultura. E é interessante lembrar disso, porque dentro desse processo eu vou ter agora uma grande produção de agricultura, ou seja, eu vou ter agora excedente agrícola, ou seja, eu vou ter agora de sobra o que eu produzia para o feudo que era autossuficiente, agora eu vou ter produzido de sobra. E o que eu faço com esse excedente agrícola? Cara, eu vou começar o comércio, então a gente fala do renascimento comercial, e esses excedentes agrícolas vão ser levados agora para as feiras, né? A gente vai ter dentro das cruzadas um choque cultural entre Ocidente e Oriente, povos europeus em contato com povos do Oriente, principalmente os muçulmanos, e nessas rotas que vão ser abertas, as famosas rotas comerciais, a gente então vai ter aqui as famosas feiras. Então nessas feiras eu vou vender produtos como produtos agrícolas, tecidos, vinhos. Então a gente vai ter agora uma relação comercial. E várias pessoas passam a adquirir esses produtos, então a gente chama isso de renascimento comercial. E essas feiras, dentro dessas feiras, que vão ser feiras que vão existir todos os dias, a gente tem o renascimento, o surgimento dos burgos. Burgos são cidades. Mas por que tem esse nome? Porque os burgos significa muros. Então são cidades que vão ter agora, que vão surgir, mas em volta delas grandes muros, ou seja, a gente vai chamar isso de burgo. E aquela classe social que vai existir graças ao comércio que existia dentro dos burgos, que eram originados das feiras, será uma classe social chamada de burguesia. Então a gente presta atenção, que lá no feudalismo a gente vai ter uma classe social estamental, né, que não tem mobilidade social, e agora a gente está tendo agora, graças ao renascimento comercial, a gente está tendo agora o renascimento, o surgimento de uma nova classe social, dentro do burgo, que vai ser denominada burguesia, que depende do comércio, depende do dinheiro. Então essa classe social, vocês vão perceber, a burguesia, ela surge aqui,
né? Ela ressurge, na verdade, graças ao renascimento do comércio, mas ela vai ser muito importante de agora para frente por todas as revoluções, todo o processo histórico que vai existir dentro da história, até a idade contemporânea, tá? Então a gente tem surgimento das feiras, graças aos excedentes agrícolas, graças às inovações técnicas, tá? O surgimento dos burgos, que são as cidades, cercadas por muros. Esses muros seriam a proteção para a cidade. Eu não estava dentro de um feudo, eu estava agora dentro da cidade. Então as pessoas vão sair agora do espaço rural, a gente vai ter o êxodo rural, e vão para a cidade. Que cidade? Para os burgos. Isso vai levar resultados do famoso aumento populacional. Então eu tenho muita gente, pouco território. Isso vai trazer resultados, né, extremamente ruins, né? Que a gente vai perceber já já. Tá? Então a gente tem aqui o surgimento de uma nova classe social, que eu falei para vocês, a burguesia, surgimento do comércio, tá? O ressurgimento, e o surgimento da moeda. A gente vai trabalhar agora com as moedas. A moeda vai ser importante, moeda de diferentes reinos. Aquele termo banqueiro, denominado banco, né? O valor do dinheiro ele vai ser dado aqui no final da Idade Média, beleza? A corporação de ofício, o que seria isso? Trabalhadores vão formar grupos, um exemplo aí vou dar para vocês. Vai ter um grupo de sapateiro, outro grupo de carpinteiro. E eles vão estipular a quantidade, a qualidade do produto a ser produzido e vão estipular um preço a ser vendido. Ou seja, não poderia vender por um preço acima nem por um preço abaixo. Então, essas corporações de ofício vai ser uma espécie de sindicato que vão lutar pelos direitos dos trabalhadores, dos artesãos, mas vão estipular a qualidade e o preço daqueles produtos. Então, as famosas classes trabalhadoras começam a surgir aqui graças à corporação de ofício, tá? O aumento populacional dentro da Europa, que eu falei para vocês que as pessoas então saem do feudo e vão para o burgo, isso vai ser extremamente ruim. Que eu tenho muita gente, a qualidade de vida ela aumentou, tá? Mas eu vou viver em condições péssimas de saneamento básico. Cara, vai ter pessoas que vão viver na rua, vão defecar na rua, vão ali viver junto com ratos, vão viver junto ali com baratas, né? Então a gente vai trazer o quê? Vários riscos de epidemia. A qualidade de vida ela melhora, sim, mas agora a falta de higiene que vai existir na cidade ela é muito grande, que vai dar origem, né, ao surgimento de várias epidemias. Eu vou citar para vocês a peste negra, a famosa peste bubônica. Essa peste negra, ela é de origem oriental, vai vir para a Europa no período das cruzadas, nas relações comerciais que os europeus do Ocidente tinham com povos do Oriente, e vão chegar na Europa em 12 navios, tá? E o que era a peste negra? Cara, é uma epidemia que vai dizimar 1/3 da população mundial europeia. Então você pensa assim, cara, matou muita gente? Muita gente. E o pior de tudo é que as pessoas morriam e não sabiam de que estavam morrendo, não sabia como contraíam essa doença. E tem várias e várias curiosidades sobre a peste negra. Professor, então o que era a peste negra? Ela tem esse nome simplesmente pelo fato de dar algumas erupções na pele escura. E essas erupções, elas inchavam, saíam pus de sangue dessas erupções, por isso que é chamada de peste negra ou peste bubônica. Como que era a contração dessa doença? Os portos, os navios vinham abarrotados de pessoas, de mercadorias, passavam dias e dias em alto mar. Então, dentro desses navios e tal, existiam ratos, esses ratos tinham pulga, e o fator X da contaminação eram as pulgas. E como na cidade tinha muita gente e muitos roedores, a falta de higiene que existia, lixo na cidade, então vai ter muito rato. Né? Então, as pulgas vão se aproveitar, né, os parasitas dos ratos, e também vão acabar ali transmitindo para as pessoas. Tá? Então, essa contaminação, essa lastração da epidemia, ela vai ser muito rápida. Então, as pessoas começam a morrer, não sabem por que estão morrendo. Foi uma das epidemias que mais matou dentro da história ali da Europa, cerca de 1/3 da população mundial. E a gente vai ter, interessante que vão surgir algumas teorias de como combater a peste negra. Cara, como que vai combater isso? Vão ser criadas máscaras, né, que no final dessa máscara tinha ervas de chá, porque eles pensavam que essa doença era contraída pelo ar, né, não sabia ao certo. Hoje sabemos que era graças às pulgas dos ratos, né, a importância do gato, porque o gato ele vai acabar ali, né, se alimentando do rato. Então o gato, que era visto ali na Idade Média como um ser macabro, algo totalmente aí sobrenatural, dentro do final da Idade Média ele vai ser considerado sagrado, justamente para poder acabar com essa epidemia, ajudar ali acabar com os ratos ali dentro da Europa. Beleza? A fome. A fome é importante sim, porque muitas pessoas vão lutar nas cruzadas.
As cruzadas vão ser uma guerra que vai matar muita gente, então a gente começa a passar dentro de revoltas camponesas, os camponeses vão passar por um período extremamente de fome, então é um dos períodos também que eu falo para vocês que a fome ela foi a causa também do final da Idade Média, tá? E as guerras, quais são essas guerras? Vou citar para vocês aqui a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos é uma guerra que ela não dura 100 anos, ela dura 116 anos, mas ela tem esse nome aí porque, poxa, Guerra dos 100 Anos é mais fácil de falar, né? Guerra dos 100 Anos, mas durou 116 anos. O que foi essa guerra, professor? A guerra entre ingleses e franceses, pela dinastia de um trono francês, né? A gente pega ali, ingleses e franceses lutando por um trono. Carlos II e Eduardo I. Carlos II morre, né? Eduardo I, que era primo de Carlos II, se acha por direito divino também ser dono do trono francês. Então ele pensa o seguinte, cara, vou conquistar. Mas os franceses falaram, não, só quem pode ser rei da França é um cara de direito ao trono, hereditário, nascido na França e tal. Então começa uma guerra por disputa de tronos, e essa guerra vai durar 116 anos. Teve algumas tréguas? Teve, mas ela dura 116 anos. Resultado dessa guerra, os ingleses ganharam várias batalhas, mas no finalzinho dessa guerra, em meados de 1400, surgiu uma mulher chamada Joana d'Arc, do qual ela vai se disfarçar de homem e vai lutar ao lado do exército francês, né? Sendo mulher, interessante isso, várias habilidades, vai conseguir ali administrar o exército. Então essa mulher vai ganhar várias e várias batalhas. Só que quando os ingleses descobrem que ela era mulher, vão acusá-la de bruxa, de feitiçaria, ela vai acabar sendo queimada na fogueira. Mas a morte de Joana d'Arc dá para os franceses uma motivação, né? E a vitória desse conflito aqui vai ser a vitória dos franceses, né? E os franceses não vão ter o seu trono, a sua dinastia encerrada graças a Joana d'Arc. Então essa guerra de 100 anos, a gente tem como vitoriosos os franceses. E para a gente finalizar, a gente fala aqui da formação dos estados nacionais absolutistas. O que vai ser o Estado Nacional Absolutista? A gente vai ter o surgimento da burguesia, tá? E essa burguesia, ela vai ser a base, o braço direito do rei. Professor, mas o rei não tinha deixado de existir? Não. Só estava em ênfase, ele estava apagado, mas ele começa a perceber que o feudalismo ele começa a morrer, então os reis surgem novamente, e surgem com o poder absolutista. Só que o rei, ele tinha administração, ele tinha o poder, ele tinha aquela ideia de quem é o rei é quem manda. Mas aí vem a burguesia que domina o comércio e faz uma aliança com o rei. Nenhum momento da história entendam rei e burguesia amiguinhos, tá? Nunca vão ser amiguinhos. Vocês vão perceber que em grande parte das revoluções, as revoluções são financiadas pela burguesia, tá? Contra o poder absolutista. Mas o rei e a burguesia fazem uma aliança. Então o rei tem o poder, o rei administra e a burguesia financia todo o processo, pois o rei promete a essa burguesia direito, privilégios, concessões, tá? Então a gente vai ver que graças à formação dos Estados Nacionais Absolutistas, Portugal e Espanha, que vai fazer o rei, a aliança junto com a burguesia, vão dar o início à famosa Grandes Navegações, né, que vocês vão estudar futuramente. Portugal, então, vai ser o primeiro país da Europa a iniciar o processo das Grandes Navegações, tá? Justamente por ser o primeiro Estado Nacional Absolutista a se formar, tá? Logo depois de fazer uma aliança junto com a burguesia, iniciar o processo das grandes navegações, que vai ser financiado totalmente pela burguesia. E o que é um Estado absolutista? Eu preciso, então, de uma administração feita pelo rei, de uma economia financiada pela burguesia, de leis, eu preciso de uma constituição. Mesmo que o rei não siga, mas eu preciso de lei. O Estado é regido por uma lei, tá? Moedas, então a gente vai trabalhar a prática do mercantilismo, os metais preciosos, o metalismo, balança comercial favorável, tá? As línguas, né? Uma predominante, o Estado, uma nação, ele tem que ter uma língua oficial, beleza? O exército e territórios. Então preciso de um grande exército para dominar o território, e quanto mais território eu tiver, mais poder eu vou ter. Então para a gente refrisar aqui o conceito das crises da Baixa Idade Média, a gente tem o renascimento do comércio, tá? O renascimento das cidades. Falei para vocês da importância das cruzadas, das inovações técnicas, da desarticulação dos feudos, surgimento das feiras que vão dar origem às cidades, dos burgos, surgimento da nova classe social, o renascimento do comércio, o surgimento da moeda, a corporação de ofício, as epidemias que vão surgir graças ao aumento da população europeia, peste negra, fome e guerras, dei ênfase na Guerra dos 100 Anos, formação dos Estados Nacionais Absolutistas, e por aqui a gente encerra, beleza? Até na próxima aula, essa é a nossa aula 2, abordou o finalzinho do capítulo 2 e todo o capítulo 3, Crises da Idade Média. Valeu, falou, tamo junto aí.